pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Nascimento e hoje teremos um vídeo rápido para falar sobre como é ser professor com 23 anos, quais foram as minhas experiências e também as minhas dificuldades. Não sai daí, solta a vinheta! Bom, gente, esse é um vídeo rápido, não precisa se preocupar, não vou ficar com delongas, vou direto ao ponto. Primeira coisa que eu tenho que falar é que eu sempre quis ser professor. Já dei aula de catequese, já fui monitor de anatomia, fazia parte de programas de extensão na universidade, onde nós apresentávamos a faculdade para alunos de ensino médio e isso me encantava, eu adorava, sempre gostei muito de falar, de explicar as coisas. E sempre me questionei bastante, sempre tive muita curiosidade, porque é uma das características de um perfil de um professor e também de um pesquisador, de um cientista. Então, eu sempre tive contato e sempre tive muita vontade de participar desse meio acadêmico. Entrei para o mestrado, fiz mestrado em patologia experimental, um dos melhores programas do Brasil, e no finalzinho no último ano, no segundo ano da pós-graduação, do mestrado, surgiu então a oportunidade de conseguir uma oportunidade para ser professor de pós-graduação em uma cidade e de graduação em uma outra cidade. Foi então assim que começou a minha aventura como professor. E era muito legal, gente. Muitas coisas aconteceram ao longo desse ano. Primeiro, uma das vantagens de ser professor jovem é que eu consigo falar numa linguagem que se aproxima muito à linguagem dos alunos. Então é muito mais fácil, fica muito mais dinâmico a forma como que o conteúdo é passado. Eu acredito, é o que eles falam pelo menos, que conseguem assimilar de uma forma mais rápida e de uma forma mais prática. Além disso, outra coisa que acontece bastante, principalmente quando eu dou aula na biomedicina, é que os alunos, eles criam uma intimidade maior com o professor, no caso comigo, para fazer perguntas, eles interagem muito durante as aulas e além disso, eles fazem perguntas também relacionadas à profissão, eles sentem essa proximidade entre professor e aluno, que é um ambiente ideal para a formação, para o avanço do ensino. Além disso, um outro problema que eu nunca tive, que é muito comum, que acontece nas salas de aula, é problema com alunos conversando. É claro. Abre exceção que eu dei aula só no primeiro bimestre e só no comecinho do ano. Chegou a pandemia, quase não dei aula presencial. Mas nas aulas que foram presenciais, eu não tive problema nenhum, porque eu não precisava chamar a atenção dos alunos. Eles participavam da aula, eles questionavam, eles prestavam atenção. Eu nunca tive problema para pedir para aluno parar de fazer barulho, para pedir para aluno parar de conversar. É uma das vantagens que eu encontrei no ambiente acadêmico quando eu estava lecionando. Além disso, gente, uma outra coisa que é muito gratificante, que eu gosto muito, é saber que eu estou ajudando, plantando uma sementinha naquele futuro profissional, que logo ele vai estar no mercado de trabalho e saber que a gente contribuiu para a formação desse profissional é muito gratificante e é um retorno muito bom. Agora, pensando nas desvantagens de ser um professor aos 23 anos de idade, não tem muita coisa que eu encontrei como obstáculo. A não ser, claro, por exemplo, quando eu chegava na universidade, seja na graduação, na pós-graduação, era muito comum no começo que o segurança me barrasse e falasse, não, aqui é só para estacionamento para professor. Aí eu tinha que pegar minha carteirinha, tinha que apresentar, tinha que mostrar para falar que eu realmente era professor. E aí o segurança me olhou e me olhava e ficava falando, mas será que ele é professor mesmo? Vamos nessa. A gente tem que correr, tá pronto? Conta logo. E uma outra coisa que aconteceu também foi quando eu dei aula para nutrição, que daí o pessoal não me conhecia, não tinha contato em rede social, que é o que acontece na biomedicina, mas quando eu cheguei lá na sala de aula da nutrição, todos os alunos, foi bem nítido a forma que eles se olhavam e que eles olhavam para mim, pensando provavelmente, meu Deus, como que eles chamam um professor tão jovem com cara de adolescente, nem tem cara de adolescente, mas tão jovem, para dar aula de bioquímica pra gente, e esse povo ficou doido. E era bem nítido isso no olho dos alunos, mas eu não me preocupava, entrei, dei a minha aula, e eu fui conquistando eles com o passar do tempo. E aí também chegou no momento que o ambiente ficou cada vez mais agradável, que eles faziam perguntas, que eles interagiam, e que eu percebi que bioquímica estava deixando de ser uma matéria tão difícil para eles. E foi assim que eu consegui conquistar a confiança dos alunos, tanto
tanto no ambiente ali na biomedicina, ou na nutrição, ou na pós-graduação, mas foi mostrando o trabalho, foi mostrando que não precisa, as pessoas estão com isso na cabeça ainda, que um professor bom, ele é um professor mais velho, nem sempre isso é uma regra. Então, um professor bom é um professor que tenta adequar a didática, um professor que tem capacitação, que fez uma pós-graduação, porque isso é necessário, se capacitar é necessário. Então, de uma maneira geral, essas foram as minhas experiências dando aula. Hoje, na verdade, já tenho 24 anos, fiz 24 no último dia 14 de outubro e eu amo o que eu faço, gosto de ser professor e fiz esse vídeo só para compartilhar com você. Se tem desejo de entrar para o ambiente acadêmico, se você sente afinidade por isso, não desista, que eu tenho certeza que a sua oportunidade vai chegar também. Eu achei irado. Tá, é oficial, virei fã. Saudações biomédicas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um joinha e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para divulgar e ajudar o nosso trabalho. Grande abraço, fui!